começar a responder aí a questão do Enem de 2018, questão 50. Acompanhe aqui comigo, beleza, galera? Então, nós temos aqui um ônibus escrito, né, Avenida Cleveland. E aqui também nós temos outra imagem, né? Você, obviamente, deve, né, recordar deste moço aqui, que é o Martin Luther King. Ah, Marcelo, eu não sei. Calma lá, vamos ler o enunciado então, né? Esse ônibus relaciona-se ao ato praticado em 55 por Rosa Parker. Tá aqui ela, tá vendo? Aí fala aqui na questão apresentada em uma fotografia ao lado de Martin Luther King. O veículo alcançou o status de obra museológica por simbolizar. O que ele simbolizava? Né? O que Martin Luther King lutava? Lutava pela igualdade. Igualdade, Marcelo, sim, contra todo o preconceito contra a população negra. Então isso aqui vai te ajudar, claro, a responder a questão. Vamos lá. Ah, impacto do medo da corrida armamentista. Marcelo, isso tem alguma relação com a Guerra Fria? Olha, a corrida armamentista foi a Guerra Fria, que foi de 45 até a década de 90 ali, né, o final de 80, começo de 90, mas não era isso, né, que Luther King lutava. Então, obviamente, você anula. Democratização ao acesso à escola pública. Né? O direito dele não era apenas a questão do acesso à escola pública, e sim uma questão de igualdade. Os direitos iguais, o direito de votar, o direito de se candidatar, né, a questão política, o direito de ingresso às universidades, a frequentar os mesmos locais públicos. Era isso que Luther King lutava. Então vamos achar isso na questão. Então, aqui B não. Preconceito do gênero no transporte público. Não era de gênero, e sim a questão racial, beleza? Deflagração do movimento por igualdade civil. Opa, achamos aqui igualdade civil. A igualdade entre os negros e os brancos, beleza? Então é a letra D a nossa resposta. E vamos ver aí só. Né? Eclosão da rebeldia no comportamento juvenil. Né? Todo assim esse movimento forte da rebeldia dos jovens, não. Né? Então a gente achou aqui a letra D facilmente. Fácil a questão, hein, galera? Vamos à próxima? Então vamos à questão 53, minha galera. Foi-se o tempo em que era possível mostrar um mundo econômico organizado em camadas bem definidas, onde grandes centros urbanos se ligavam por si próprios. As economias adjacentes lentas, com um ritmo muito mais rápido do comércio e das finanças de longo alcance. Hoje tudo ocorre como se essas camadas sobrepostas estivessem mescladas e interpermeadas. Interdependências de curto e longo alcance não podem mais se separar uma das outras. A maior complexidade hoje desses espaços urbanos contemporâneos explica-se pelo quê? Então tu sabe que toda essa questão que está falando das cidades que atraem umas às outras, isso está relacionado diretamente à questão da hierarquia urbana. Então a hierarquia urbana ela funciona da seguinte forma: nós temos lá uma vila, né, que vai ser atraída por uma cidade, e depois da cidade vai atrair, né, uma região lá metropolitana até chegar numa metrópole. Então existe uma escala. Antes era assim. Hoje em dia, com o avanço da comunicação e da tecnologia, esse processo ele não se respeita, não respeita mais o escalonamento, as escalas. Então hoje tudo se interliga. Esse é o contexto dessa questão. Então a gente vai buscar isso na nossa resposta. Existe isso aqui está relacionado à expansão das áreas metropolitanas? Não, antigamente nós tínhamos com o crescimento também a expansão e nem por isso, né, era escalonado. Então a gente anula a letra A. Emancipação de novos municípios, né? O surgimento de novas cidades pequenas, né? Sem tecnologia, sem nada, não influencia em nada. Então também a gente elimina. Consolidação de domínios jurídicos, né? Isso aqui tem a ver com novas áreas, com suas leis? Não tem relação. A letra D. Articulação de redes multiescalares. Opa, é aqui, galera. Olha aqui que a gente vai achar. Então nós temos nesse processo novo, moderno, né, a articulação de novas escalas, né, de novo escalonamento. Hoje, com a comunicação, uma vila se comunica com uma metrópole. Então, isso é articulação de redes, né, de várias escalas, de multi-escalas. Então, é a letra D.
E a letra E, redefinição de regiões administrativas, também, né, não vai influenciar nessa organização aqui, na questão de atração ou não. Né? Se caso permanecesse essas aqui, novos municípios, essa área metropolitana e essas regiões, seguiria o escalonamento. Né? Uma cidade maior ia atrair uma cidade menor e seria sempre assim. Hoje em dia, isso não acontece mais. Valeu? Vamos para a próxima. E aí, minha galera, vamos à questão 56. Anamorfose é a transformação cartográfica espacial em que a forma dos objetos é distorcida, de forma em que realça o tema. A área das unidades espaciais a quais o tema se refere é alterada de forma proporcional ao respectivo valor. A técnica descrita foi aplicada na seguinte forma representada no espaço. E aí, galera, quais? A letra A. Aqui nós temos uma área de vegetação, né, que acaba mostrando aqui, através de uma imagem, né, alguma característica da vegetação. Parecido, nesse caso aqui, essa região com uma região de pradarias, uma savana. Né? Então, isso não é anamorfose. A letra B, isso aqui é anamorfose? Não, galera, isso aqui se chama curva de nível, né? As linhas aqui que representam a mesma altitude. A letra C, isso aqui é uma anamorfose? Sim, aqui nós temos uma anamorfose. Tu vê os Estados Unidos bem grande e o Brasil em segundo, possivelmente essa anamorfose ela pode ser, né, da população, mas essa aqui possivelmente é da economia, mostrando os Estados Unidos, né, bem superior ao Brasil. Se fosse da população, aqui seria, né, próximo. Então, a anamorfose é isso. Independente do tamanho do país, independente do que, né, que a gente está mostrando, a gente quer evidenciar algum item. Então, por exemplo, eu quero evidenciar a população. Então, a população maior da América é o dos Estados Unidos, segundo do Brasil. Mas é bem próximo, a diferença não é tão grande assim. Então, a gente iria fazer maior os Estados Unidos e bem grande também o Brasil. Da economia, aqui os Estados Unidos é maior, então a gente faz maior os Estados Unidos, o segundo PIB é o do Brasil. Mas vamos supor que Cuba tivesse aqui, se fosse fazer uma anamorfose da questão da igualdade social. Né? Então, Cuba iria parecer bem grande, e o Brasil, que tem muita desigualdade, ia parecer pequeno, independente do tamanho. Então, isso é anamorfose, beleza? Então, letra C, né? Aqui também uma figura, imagem que retrata a vegetação, o perfil da vegetação, e aqui também uma outra área que é, né, um mapa mostrando toda a questão aqui urbano, um mapa urbano, aqui uma planta urbana. Então, a letra correta, fácil, questão demais, letra C. Olá, galera, vamos à questão 600. Vamos lá. Em Beirute, no Líbano, quando perguntado sobre onde se encontram os refugiados sírios, a resposta do homem é imediata: em todos os lugares e em lugar nenhum. Andando ao acaso, não é raro ver, sob um prédio ou um canto da calçada ao abrigo do vento, uma família refugiada em volta de uma refeição frugal, posta sobre jornais como se fossem guardanapos. Também se vê de vez em quando uma tenda com a sigla Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, erguida em um dos raros terrenos vagos da capital. O cenário descrito aponta para uma crise humanitária que é explicada pelo processo de. Então, tu sabe que tem a ver com a Síria, que é um conflito que começa ali na Primavera Árabe, né, na revolta de várias populações contra governos ditatoriais. E na Síria ali eles tentam, né, derrubar os rebeldes do governo do Bashar al-Assad e pela intermediação, né, pela influência da Rússia, o Bashar al-Assad permanece no poder. Isso gerou milhões de refugiados, uma grande crise humanitária, mais de 5 milhões de refugiados. Então vamos lá agora. É uma migração passiva, pessoas por catástrofe natural? Não. Né? A catástrofe natural não ganha condição de refugiado, somente perseguição política, né? Então, alguma coisa que envolva, né, guerra, conflito, né, isso aí sim ganha a condição de refugiado. Letra B. A hibridização cultural de grupos caracterizados por homogeneidade social. Então, existe a fusão cultural. A gente sabe que as culturas se misturam, né? Mas essa questão que envolve ali os sírios não é por essa fusão de culturas, né, essa
homogeneidade social, não existe. Existe uma diferença, ele retrata da má condição desses refugiados. Beleza? A letra C. A desmobilização voluntária de militantes cooptados por seitas extremistas. Né? Não existe essa desmobilização voluntária. Nós temos conflitos onde, né, rebeldes, vários grupos ali, curdos, né? Então nós temos o ISIS, nós temos o próprio grupo do governo, um conflito bem intenso. A peregrinação religiosa de fiéis orientados por lideranças fundamentalistas. Essa população que está lá de Sírio tem a ver com isso? Não, né? É óbvio que a letra E. Desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados. Isso tem a ver com refugiado. A guerra da Síria. Letra E é a nossa questão 60. Vamos à questão 63. A trajetória dos ciclones tropicais. Então você sabe que nessa região do Equador, por nós termos aqui, né, uma área de maior aquecimento, esse aquecimento vai dar origem aos furacões, aos tufões e, obviamente, aos ciclones. Depende da região onde ele se forma, ele vai ganhar uma denominação. Nessa parte aqui, né, eles ganham denominação de ciclones, né, entre a Ásia e a África. Aqui na América, eles ganham o nome de, entre o Atlântico aqui, né, entre os Estados Unidos, aqui, a parte norte, né, e também a América Central, que é onde eles se formam, chamam-se furacões. E aqui na Ásia, né, no sudeste, sul da Ásia, de tufão. Beleza? Então aqui ele fala na imagem de ciclones, e aqui vem. Qual a característica do meio físico, a condição necessária para a distribuição espacial do fenômeno representado? Então, o que isso aqui, né, vai influenciar a trajetória deles? Tem a ver com o quê? Com a cobertura vegetal com porte arbóreo? Né? Seria florestas tropicais, por exemplo? Não tem relação alguma. Barreiras orográficas com altitudes elevadas. Então, a montanha barra a passagem disso, é por isso que eles, né, vão ter essa distribuição, por isso que eles se formam aqui? Não, também não. Pressão atmosférica com diferenciação acentuada. Opa, pressão atmosférica, sim. Tem a ver com a temperatura, sim. Nessas áreas aqui do Equador é mais quente, então forma uma área de baixa pressão. Marcelo, e obviamente isso vai deslocar pela diferença de pressão. Então, a diferença de pressão faz isso se deslocar, sempre de uma alta pressão para uma baixa pressão. Então, ele desloca, por exemplo, existe aqui um corredor de furacões, né, um corredor de ciclone deslocando para as áreas de baixa pressão. Muito fácil. E a próxima? Superfície continental com refletividade intensa, seria o poder de albedo, reflexão, nada a ver. Correntes marítimas com direções convergentes. Né? As correntes marítimas, elas vão influenciar na questão da umidade ou da seca dentro de um continente, mas não nessa questão da formação dos ciclones, furacões ou tufões. Questão fácil, obviamente você respondeu, é a pressão e é a letra C. Valeu, galera. Vamos à próxima. Galera, os países industriais adotaram uma concepção diferente das relações familiares e do lugar da fecundidade na vida familiar e social. A preocupação de garantir uma transmissão integral das vantagens econômicas e sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária de limitação de número de nascimentos. Em meados do século XX, o fenômeno social descrito contribuiu para qual processo europeu? Uma estabilização da pirâmide etária. Nós estamos falando meados do século XX, 1950, então houve uma estabilização? Não, a pirâmide etária continuou ainda, claro, crescendo, mas teve o controle. E quando eu tenho o controle, eu tenho ali que a gente chama de conclusão demográfica. Como assim, Marcelo? Isso a gente vai dividir, galera, né, em fases. Antigamente, eles dividiam em apenas 3 fases, né? Então, elas dividiam fase 1, fase 2 e a fase
3. Então, o país estava na primeira fase da transição quando ele tinha alta natalidade e alta mortalidade. Vamos fazer assim para você. Depois, o país mantém alta a natalidade, mas vai diminuindo a mortalidade. Depois, a mortalidade está, claro, concluída. E aí, claro, vai ter redução da natalidade e depois aqui, quando chega na terceira fase, aonde eu tenho toda essa preocupação, eu tenho a transição concluída. E aqui, claro, isso vai acontecer com os países europeus. Então, a nossa resposta é a letra B, né? Contenção da entrada de imigrantes, que não fala em nenhum momento disso. Elevação do crescimento vegetativo. Marcelo, o que é isso? Crescimento vegetativo é a diferença da natalidade para a mortalidade. Percebam aqui, galera. Percebam aqui. Eu tenho uma elevação ou uma redução? Uma redução. Aqui nós temos, né, a maior diferença. Formação de espaços superpovoados. E não temos essa questão que envolva migração, urbanização. Então, facilmente você respondeu a letra B. E aí, galera, nossa última questão de hoje é 82, texto 1. Há mais de 2 décadas, cientistas e ambientalistas têm alertado para o fato de a água doce ser um recurso escasso no planeta. Desde o começo de 2014, o sudeste do Brasil adquiriu uma clara percepção dessa realidade em função da seca. Texto 2. Dinâmicas atmosféricas no Brasil. Elementos relevantes ao transporte da umidade da América do Sul ao leste dos Andes pelos jatos de baixos níveis, JBN, frentes frias, FF, e o transporte da umidade do Atlântico Sul, assim como a presença de uma zona de convergência no Atlântico Sul para um verão normal e para um verão seco 2014. A representa o centro da anomalia de alta pressão atmosférica. Então tem aqui, ó, uma área de alta pressão atmosférica. Então vamos à letra A. A constituição de frentes quentes barrando as chuvas convectivas. Então, para ter aqui, claro, a frente quente, tem que mostrar, né, a área aqui que vai ter de baixa pressão que vai atrair aqui, né? E a questão das chuvas convectivas, é aquela chuva de verão, um dia muito quente. Então, pela imagem aqui, se você olhar as duas imagens, elas não mostram essa relação, né? Elas mostram na primeira imagem o verão normal, a área, né, de convergência aqui vem da umidade e chovendo. A área B, nessa região sudeste, formou uma área de alta pressão, né, impedindo aqui a entrada dessa umidade. Ó, a frente fria não conseguia passar e a umidade também não conseguia passar, porque o deslocamento sempre é de uma alta pressão para uma baixa pressão. Se aqui estivesse uma área de baixa pressão, essa frente fria conseguiria entrar, essa umidade conseguiria entrar e teríamos chuva aqui. Olha aqui, formação de anticiclone impedindo a entrada da umidade. Está aqui, ó, né, um anticiclone. É uma área aqui de alta pressão, ela impediu a entrada da umidade. Então, é a letra B, a nossa alternativa correta. Vamos só ver as próximas. Presença de nebulosidade na região da cordilheira, né? Isso pode ter nebulosidade aqui, tem aqui também, que a umidade consiga entrar independente. Avanço de massas polares para os continentes, né? Então, aqui, ó, a massa polar, ou por exemplo, a frente fria, frente ao choque das massas de ar. Elas poderiam vir daqui, né? O problema é que é essa área aqui, ó, né, de alta pressão, esse anticiclone que impediu a passagem. Baixa pressão atmosférica, ao contrário, né, nós temos alta pressão atmosférica. Uma questão fácil, assim a gente acabou resolvendo em 2 blocos a prova do Enem 2018. Acompanhe toda quarta-feira aí que nós vamos gravar para você as provas do Enem, as provas dos principais vestibulares do Brasil. Vamos juntos, galera, conquistar aí a sua vaga. Beijo no seu coração. Eu sou o professor Marcelo e estou aqui para te ajudar.